E hoje tivemos uma pausa no rally das criptomoedas, bolsas americanas também corrigiram, mas a gente está tendo um evento que aconteceu antes das últimas alt-seasons. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, análise dos eventos macroeconômicos que impactaram os mercados por hoje. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, comentar aí sobre as altcoins que tiveram depois de uma sequência de dias de alta, o primeiro dia de leve correção. Vou estar atualizando isso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações, deixar o like também aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, sigam, o link vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Lá a gente manda notícias em primeira mão sobre o mercado de criptomoedas, notícias que batem no preço. E bora lá falar da situação das principais criptomoedas. Bitcoin, pessoal, está seguindo o que eu vim falando nos últimos dias. Desde que o Bitcoin chegou nessa região aqui dos 120 mil dólares, eu disse, eu acho que a gente chegou numa região de distribuição. Tá uma região em que o Bitcoin ele não tem muita força para continuar, né? Ele pode encontrar realização de lucro nessa região e a tendência é ele se estagnar nessa faixa agora entre os 120 e os 110 mil dólares e por enquanto é o que tem acontecido, tá? Algo aí que a gente alertou nos últimos dias. E pessoal, olhando aqui o gráfico do Bitcoin, eu não vejo padrões novos, eu não vejo nada indicando que nas próximas horas ou dias ele venha a sair dessa faixa de preço aqui entre 120 e 110 mil dólares. Para mim ele está andando de lado e deve continuar aí nessa faixa aí nos próximos dias, tá? E eu sinceramente acho bom evitar de ficar operando no Bitcoin assim, porque você operar um gráfico lateral é a pior coisa que você pode fazer, tá? Outra que a gente não pode deixar de olhar, né? A gente tem que falar do mercado americano, que teve um dia de leve correção depois de bater novas máximas históricas na última semana. Essas máximas históricas ao longo da última semana aconteceram principalmente por causa de eventos macroeconômicos que a gente teve nos últimos dias, principalmente dados que mostraram inflação abaixo do esperado, tanto o núcleo do CPI na terça-feira quanto na quarta-feira o índice de preço ao produtor mensal de junho, que veio zero, sem crescimento da inflação ao produtor. Tá? Na quinta-feira, ontem, a gente teve dados de vendas no varejo muito fortes, mostrando aí resiliência por parte da economia americana. Ou seja, meus amigos, o que a gente tem visto nos últimos dias é sinais de que o Fed pode cortar juros em julho sem que a gente tenha a economia americana desacelerando, sem que a gente tenha uma recessão. O mercado está aí nos últimos dias precificando aquele cenário do pouso suave, quando você tem aí os investidores acreditando que você vai ter o fim desse período de inflação sem necessariamente ter uma recessão, que é o que acontece na maioria das vezes. A gente também teve, pessoal, balanços corporativos dos Estados Unidos aí nos últimos dias. E, meus amigos, pasmem, tá? A maioria dos balanços corporativos vieram surpreendendo, tá? E isso, pessoal, acaba sendo aí um sinal de que a economia americana está bem, tá? Se as empresas estão conseguindo ter boas margens de lucro maiores do que o esperado, é sinal de que a economia americana não está entrando em recessão não estava entrando em recessão ou não estava muito fraca no segundo trimestre de 2025, tá? A próxima semana também vai ser uma semana com balanços corporativos sendo divulgados. Mais importante vai ser na quarta-feira, a gente vai ter balanços da Google, né, a famosa Alphabet, a gente vai ter balanços da Tesla. Depois, na quinta-feira, pessoal, na quinta-feira a gente vai ter alguns outros balanços aí, tá? A sexta-feira também, mas assim, para mim o mais importante é quarta-feira, dia que a gente vai ter o balanço da Google e da Tesla, que são duas empresas importantes. Em termos de eventos macroeconômicos, pessoal, a gente também vai ter uma semana aí mais tranquila até, né? Porque a gente vai ter aqui de eventos programados, discurso do Jerome Powell na terça-feira, o mercado vai estar atento para ver se ele vai dar alguma sinalização de que vai fazer
algum movimento ali com as taxas de juros, se vai ter corte de juros em julho ou não. Até o momento, o mercado atribui a maior probabilidade de manutenção dos juros em julho e cortes a partir de setembro, tá? Quarta-feira, venda de casas usadas de junho. Quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego, PMI industrial, PMI do setor de serviços. E a semana que vem é uma semana aí relativamente tranquila, o que pode ajudar muito as altcoins, pessoal. O que a gente precisa agora para as criptomoedas, para as altcoins principalmente performarem bem, é que o Bitcoin fique estável. A gente não pode ter uma queda muito forte que indique uma saída de dinheiro do mercado de criptomoedas. A gente precisa agora que o Bitcoin fique estável para que o dinheiro que entrou no Bitcoin e fez ele subir até os 120 mil vá para as altcoins. E aí a gente pode ter aqueles famosos pumps maravilhosos em que dá para ganhar muito dinheiro. A análise de sentimento do Bitcoin ainda continua mais altista do que baixista, mas no geral o que eu consigo ver aqui no TRDR é que o Bitcoin está com uma grande tendência de se estabilizar, já que a gente não está tendo subidas aqui no Open Interest, ou seja, o pessoal não está abrindo novas posições em massa no Bitcoin. Indo para a análise de sentimento, a gente vê liquidez acima e abaixo, ali na região dos 121, a gente tem a liquidez acima e abaixo temos liquidez na região dos 115.500, tá? Ou seja, a gente está dentro daquele range ali, não tem nada por enquanto indicando que o Bitcoin vai muito além aí dos 120 ou muito abaixo dos 115, tá? O que é uma notícia boa aí para as altcoins. A gente precisa agora do Bitcoin parado para as altcoins conseguirem performar. E por falar nelas, meus amigos, a gente tem a dominância do Bitcoin aí prestes a romper para baixo, um gigantesco topo duplo. Se romper isso daqui, meus amigos, a gente vai poder ver a dominância do Bitcoin chegar a 58,6, tá? O que poderia sinalizar aí uma forte valorização das altcoins frente ao Bitcoin, ou seja, muito dinheiro que entrou no Bitcoin nos últimos tempos poderia ir para as altcoins e provocar uma verdadeira festa, tá? Então, a gente está prestes aqui a ter a confirmação disso. A gente precisa agora que a dominância do Bitcoin feche um candle de força ali na região dos 61,3, tá? Ontem a gente teve a dominância caindo para esse ponto, mas hoje ela acabou fechando ali muito próximo do ponto de rompimento, podendo configurar um falso rompimento. Então a gente espera para ver aí se nos próximos dias a gente vai ter uma mudança dessa tendência ou se a gente vai continuar aí numa tendência de queda da dominância do Bitcoin, que poderia ser o início da alt-season, tá? Nas últimas vezes em que a gente teve a alt-seasons, pessoal, no passado, uma das coisas que sinalizou o começo foi justamente padrões de reversão no gráfico da Ethereum contra o Bitcoin. Tá? E a Ethereum está agora com padrão de reversão contra o Bitcoin, com um alvo ali acima, um padrão xícara, né? Ou seja, a Ethereum pode se valorizar frente ao Bitcoin, frente ao dólar, a mesma coisa, ela está com padrão xícara, com alvo lá na região dos 5.400 dólares, tá? Então, a Ethereum está aí com esse alvo aí nos 5.400 dólares. Solana, meus amigos, Solana pode estar formando um fundo duplo. Se romper para cima a região dos 187 dólares, ela vai formar um fundo duplo com alvo nos 282. Mas atenção, porque ela ainda não rompeu, tá? Então tem que esperar aqui e ver antes de sair montando posição de qualquer jeito. É bom sempre você confirmar aí se houve rompimento ou não, tá? Cardano, pessoal, ontem ela bateu ali no alvo daquele triângulo ascendente que a gente alertou nos últimos dias. Foi um trade legal aí, tá? E agora, vejam que depois que ela chegou ali na região do alvo, ela caiu, né? Ela realizou lucro. Agora eu acho que a Cardano entra numa fase aí de distribuição, tá? Enquanto a gente não tiver aí mais uma queda da dominância do Bitcoin nos próximos dias, a Cardano ela pode ficar aí mais estável, sem grandes subidas, tá? Não vejo aqui sinais de queda por enquanto para Cardano e nem sinais aí de novas altas, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a BNB, tá? A BNB, meus amigos, estava subindo aí nos últimos dias, né? Bateu o alvo daquela bandeira de alta que a gente falou na última vez em que a gente alertou sobre ela. O alvo ali na região dos 764 dólares, 765. Bateu esse alvo e depois que ela bateu esse alvo, ela formou aqui um pequeno topo duplo, né? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, com alvo ali na região dos 724, já bateu esse alvo aí praticamente, tá? Então BNB sem padrões gráficos novos por agora. XRP, meus amigos, XRP rompendo aí a máxima histórica, pessoal. Ela parece estar fazendo aí o pullback agora nessa região da máxima histórica que foi rompida, tá? Rompimento de topo histórico costuma ser um movimento interessante, já que você não tem resistências acima.
tá fazendo pullback hoje. Se ela engatar mais um movimento de alta aí, ela não tem resistências aí para segurar, tá? Outra moeda que subiu forte aí, pessoal, Dogecoin, bateu ali no alvo daquela bandeirinha de alta que a gente alertou nos últimos dias, né, ali na região dos 25 centavos de dólares. E agora, por enquanto, encontrou uma região de distribuição. E agora, para a Dogecoin, pessoal, resta ver se ela vai conseguir romper essa região dos 25 para cima, tá? Se ela romper os 25 aqui, na verdade, vamos colocar 26 aqui para ser um pouco mais redundante, vamos dizer assim, né? Se ela romper os 26 centavos para cima, aí a Dogecoin vai estar formando um fundo duplo gigantesco que vai ter um alvo, pessoal, lá na região de aproximadamente 45 centavos de dólares, que foi a resistência dela lá em novembro, quando as altcoins bateram novas máximas, tá? Então, olho nisso, porque a Dogecoin aí tá zangada aí na alta, tá? Ela precisa agora romper aquela região. Tron, meus amigos, Tron já tinha batido ali o alvo daquela bandeira de alta, agora sem padrões gráficos novos por enquanto, a Tron segue em tendência de alta. Outra criptomoeda importante aí, o token TON do Telegram, meus amigos, subiu nas últimas horas aí, mas não está tendo um padrão aí muito claro para a gente fazer operações. AVAX, meus amigos, AVAX também subiu bastante aí nas últimas horas, nos últimos dias, na verdade, né? Hoje ela teve uma correção aí, e para a AVAX continuar agora, ela precisa romper a região dos 27 dólares. Enquanto ela não romper, fica difícil. Se romper os 27 dólares, pessoal, ela vai formar um fundo duplo com alvo lá nos 47, tá? Então fiquem de olho aí na AVAX. AVE, meus amigos, AVE aí por enquanto sem padrões gráficos novos, não conseguiu formar aquele pivô de alta que a gente comentou nos últimos dias. NIR, pessoal, NIR quase bateu no alvo ali do ombro cabeça ombro invertido, o alvo está nos 3,15 e ela chegou na máxima aí de 3 dólares e 4 centavos, né? Já dá até para considerar aí que bateu, tá? No sentido de que ela não teve força ali, ela chegou no meio do caminho e a força vendedora entrou, tá? No geral, eu não apostaria, eu não abriria uma posição apostando na alta da NIR agora por enquanto, porque ela está perto do alvo e perto de uma região de resistência. Outra criptomoeda importante, pessoal, SUI, meus amigos. SUI subiu nessa semana, mas nos últimos dias aí ela tem demonstrado fraqueza, mas não tem um padrão gráfico muito claro, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é o token Chainlink, meus amigos. Chainlink bateu ali o alvo daquele ombro, cabeça ombro invertido nos últimos dias, né? Na região dos 18 dólares, bateu esse alvo ontem. E agora, pessoal, a gente tem que ficar de olho aqui na Chainlink, porque ela pode estar formando um fundo duplo, tá? Ainda não formou, para ela romper isso aqui, confirmar, ela vai ter que romper de fato aí os 18 dólares, tá? Se a Chainlink conseguir romper os 18 dólares, o alvo para ela vai estar lá na região de aproximadamente 29 dólares e 50 centavos. Outra criptomoeda aí que eu não posso deixar de falar, pessoal, token Hype, tá? Na minha visão, ele está fazendo um pullback na região ali do triângulo ascendente. Para mim, essa criptomoeda pode dobrar de valor, só não acho que seja interessante operar ela em futuros, tá? Já que a gente está falando aí de altcoin, eu não sou muito fã de ficar operando altcoins em futuros não, viu, pessoal? Altcoins eu gosto mais, quando elas estão subindo, eu gosto mais de operar no spot. Eu só opero altcoins em futuros quando a gente está numa tendência de queda do mercado e eu quero acumular stablecoins aproveitando os movimentos de queda das altcoins, tá? Nesse caso aí que eu busco aí me envolver com essas altcoins, tá? Então, que eu busco operar altcoins no mercado de futuros. No geral, eu continuo aqui com o mesmo cenário, tá? Eu acho que o token Hype aí para os próximos dias ou semanas tem um alvo ali na região dos 75 dólares. O difícil é saber o momento exato em que ela vai, né? Eu acho que vai depender aí dos gatilhos que a gente está vendo movimentar o mercado de criptomoedas nos últimos dias, né? Outra criptomoeda importante, pessoal, que não podemos deixar de falar é o token Litecoin, né? Token Litecoin tinha feito aí nos últimos dias um padrão gráfico ali, uma bandeira de alta, já bateu o alvo ali na região dos 110, o alvo da que a gente tinha falado. Por enquanto não tem padrões gráficos novos, tá? Agora a gente segue aguardando aí para ver se ela vai formar algum padrão aí operável, vamos dizer assim, tá? Outra criptomoeda aí que também andou subindo bastante nos últimos dias é o token HBAR, pessoal. O HBAR tinha rompido para cima nos últimos dias um fundo duplo gigantesco com alvo lá na região de aproximadamente 41 centavos de dólares. Tainan, mas você já falou isso alguns dias atrás e hoje ela corrigiu. Sim, pessoal, o mercado geralmente ele não sobe em linha reta na maior parte das vezes, tá?
Normalmente a subida acontece aos poucos, o mercado ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais altos, é o que a gente chama de tendência de alta, mas o gráfico está apontando aqui que a H-Bar vai testar a máxima ali na região dos 40 centavos e que a probabilidade parece alta. Tá? No geral, eu vejo a oportunidade em várias criptomoedas. Uma outra criptomoeda, pessoal, que na minha visão também pode fazer um movimento muito forte, aí está totalmente esquecida, é a XTZ, pessoal. Essa moeda aí, ela é das antigas, né? Já não tem aí a mesma visibilidade que teve no passado. Mas olhem aqui, pessoal, o gráfico dela também é outro aí que está prestes a formar ali um fundo duplo. Se romper a região ali dos 70 centavos para cima, vai formar um fundo duplo aí e pode vir uma reversão forte aí nesse token, tá? O preço dele pode disparar ali para a região de aproximadamente $1, tá? Então tem que ficar de olho aí porque a XTZ é uma das que está aí brilhando nos últimos dias. E no geral, pessoal, a gente vai ter várias altcoins aí que podem explodir de preço se a dominância do Bitcoin romper para baixo esse nível decisivo, tá? A gente está tendo uma coisa que está ajudando bastante nos últimos dias, que é a queda do dólar globalmente, tá? O índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas tem caído nos últimos meses, o que tende a ser bom para criptomoedas, já que o Bitcoin e a maioria das criptomoedas hoje em dia são indexados ao dólar. Então, quando o dólar se desvaloriza, ele tende a valorizar os ativos que são indexados a ele, né? Você tende a conseguir comprar mais dólares com a mesma quantidade de ativos. Então você acaba valorizando aí essas criptomoedas quando o dólar desvaloriza, tá? Então isso é muito bom, um movimento positivo. No geral, a gente está em um momento aí muito positivo do mercado, mas a gente tem que ter atenção no que o Donald Trump anda fazendo ali com questões de guerra comercial, porque ontem saiu uma notícia de que eles voltaram ali a tarifar baterias importadas da China, componentes de baterias para carros elétricos. A gente tem que ficar atento nisso, porque se a gente tiver uma escalada da guerra comercial dos Estados Unidos com a China ou União Europeia, as coisas poderiam ficar ruins assim de uma hora para outra, tá? No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.